que na cidade dele, onde pregou, não houve libertação? Por que na sua cidade, onde pregou, não houve curas, etc? Porque não aceitavam Jesus Cristo como homem de Deus. Vai para uma outra terra, mesma pessoa, se calhar mesma mensagem, num outro lugar, bum, há milagres. Como que lá não houve milagres? Não havia aceitação de homem de Deus, como homem de Deus. Aí você aprende, parceiro do parceiro, que muitas das vezes não é Deus que limita o mover dele em nossas vidas. Somos nós, por conta da nossa percepção para com a pessoa que Deus coloca à nossa frente. O mistério por detrás do seu homem de Deus. 4, verso 9. Eu peço alguém para ler o microfone desse lado. 2 4, versículo 9, por favor. Let's read the Bible. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Mais uma vez. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Vamos lá para João capítulo 5, Novo Testamento. Quem tiver a sua Bíblia, por favor. João capítulo 5, versos 6 a 7. Versos 6 a 7. João 5, versos 6 a 7. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: tu queres ficar são? O homem impotente respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Repita o verso 7, acho que é 7. O homem impotente respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu não tenho homem algum que quando faz o quê? Que me coloque no tanque quando a água é agitada. Veja só, a água é agitada, quer dizer, presença do Espírito Santo. Mas não tenho homem para me colocar na água, no tanque, quando a água é agitada. Quer dizer que ficou doente 38 anos por falta de um homem de Deus na sua vida. Via os outros a serem curados. Os outros tinham homens de Deus, tinham pessoas que o ajudavam. Ele não tinha ninguém. Padeceu desnecessariamente 38 anos por falta de alguém. Pergunta ao vizinho: quem é esse homem de Deus? Não murmura, pergunta bem. Quem é esse homem de Deus? Ele disse que não ouviu bem. Quem é esse homem de Deus? Mais uma vez. Quem é esse homem de Deus? A última vez. Quem é esse homem de Deus? Amém. Amém. Por favor, toma sua ascendente, Senhor, regiões celestiais. Nós começamos esta conversa na semana passada. Estamos a falar sobre o mistério por detrás do meu homem de Deus. O mistério por detrás do meu homem de Deus. Eu peço muito vossa atenção, muita vossa atenção, porque este assunto é um dos assuntos mais fulcrais. Entenda bem, Vânia. É um dos assuntos mais fulcrais no reino de Deus. É um dos assuntos que bloqueia, infelizmente, a bênção de muitas pessoas salvas neste país em particular. E é um assunto, é uma área, uma das áreas mais atacadas por Satanás, porque ele conhece a vantagem que você tem quando você tem um homem de Deus na sua vida. E nós vimos que homem de Deus não é necessariamente um pastor, ou um profeta, um apóstolo, um evangelista, um mestre. O homem de Deus é uma pessoa enviada especificamente da parte de Deus para uma pessoa específica, numa situação específica,
por um tempo específico, por uma causa ou razão específica. Então, um pastor, um profeta, evangelista, etc., pode não ser necessariamente um homem de Deus para si, porque é você quem escolhe, quem decide, quem discerne quem deve ser ou quem é o seu homem de Deus. Nenhum homem de Deus tem o direito de se intitular que é o seu homem de Deus. É você quem decide, é você quem escolhe, é você quem discerne, é você quem se apercebe de que esta pessoa é o meu homem de Deus. É por isso que a Bíblia diz que um certo dia a mulher apercebeu-se, disse ao marido: baby, este homem que sempre vem aqui, passa desta cidade, vem para a nossa casa, eu apercebo que ele é um santo homem de Deus. Não disse é um profeta, sabia que é um profeta, mas disse: eu apercebo que ele é um santo homem de Deus. Agora, se não estiver ficar no culto passado, eu lhe peço muito que vá para a nossa página social e vá lá ver do que se falou no culto passado, que é muito importante. Nós queremos continuar, vamos ler a Bíblia. Hoje é dia de ler a Bíblia. Diga, vizinho, hoje é dia de compensar a sua falta de leitura bíblica na tua casa. Mas é para novela. Ei, fala à vontade. Diga, mano, você deve sempre ler a Bíblia. Em nome de Jesus. Vamos lá para Lucas capítulo 4. Ancião, let's go. Lucas capítulo 4. Eu peço muito a vossa atenção, acompanhe a leitura, porque você vai entender porque que há pessoas numa igreja onde tem um pastor ou profeta, não interessa, muito abençoado, muito usado por Deus, e há sempre pessoas, irmã Sara, que não são abençoadas. Ou grupo na igreja que é abençoado e é um grupo que não é abençoado. E a causa pode estar aqui. A causa pode estar aqui. Como é que é possível? Estou numa igreja há muitos anos e alguém mal chegou, bum, 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 é abençoado. Mal chegou, pá, 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 pá. As coisas começam a acontecer. Mal chegou, pá, 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 pá. Portas abrem-se. Mal chegou, pá, 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 pá. São arrebatadas. O que está a acontecer? Eu estou aqui há muitos anos. Deus não é fã daqueles que gostam de cadeira e posição. Deus não é Deus de cadeira e posição. Ah, você não ouviu bem. Deus não é Deus de cadeira e posição. Não sei se me entende. Oh, porque eu sou um rangamele. Oh, eu sou bambrista. Isso não toca a Deus. Deus não é Deus de antiguidade. Estou aqui há muitos anos. Eu estou aqui. Deus não é Deus dessas coisas. Deus é Deus daqueles que o amam e buscam em espírito da verdade e conectam com o Senhor pelo meio da fé. Não sei se me entende. Então, nós vimos no culto passado que Deus pode pôr no nosso meio um homem, uma mulher tremendamente abençoado, muito usado por Deus, mas você nunca vai cartar da unção que opera na pessoa até você personalizá-la ou personalizá-lo como meu homem de Deus. Entendem? Há coisas que você pode cartar, há coisas que você nunca poderá cartar em toda a sua vida. Nem que ande com a pessoa 1000 anos. Judas Iscariote andou com Jesus 3 anos e meio, mas não foi capaz de cartar do depósito espiritual que Deus havia colocado em Jesus Cristo. Amém. Vamos ler Lucas 4, 16 a 39. Vamos devagar. Eu peço para não correr. Lucas 4, 16. 16 a 39. Lucas 4, 16 a 39. Lucas 4, 16 a 39. E ele chegou a Nazaré. Lucas 4, 16 a 37. Let's go. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e, segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do sábado e levantou-se para ler. Atenção, ela vai ler, vamos lendo e vou fazendo alguns comentários, pode ser? Aqui no capítulo 4, Jesus é batizado, é visitado, é batizado por João Batista, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desce sobre Jesus, não é? E leva Jesus para o deserto. Ele, quando volta do deserto, volta cheio do Espírito Santo, mas também volta cheio do poder do Espírito Santo. Agora, nota que quando Jesus vem cheio do Espírito Santo,
cheio do poder de Deus. Ele corre para Nazaré. Nazaré foi onde Jesus cresceu. Ele nasceu em Belém, Judá, e cresceu em Nazaré. Jesus era fã da sua terra natal. Diga fã. Ele queria tanto que Deus se movesse na sua terra natal, mas que em qualquer outro lugar em todo Israel. Então ele, quando sai cheio do Espírito Santo, ele vai para a sua terra natal. E a Bíblia diz assim que era hábito dele, obviamente, ir à casa do Senhor. Então no sábado ele vai à casa de Deus, e a Bíblia diz assim: dá-lhe a Bíblia, o livro, para ele começar a ler. Continua assim. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Exato. E, tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar aos quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Exato. E para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro e assentou-se. Exato. E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. Exato. E ele começou a dizer-lhes: Atenção, agora continua. Neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Exato. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procediam de sua boca. E eles diziam: não é este o filho de José? Olhem para mim. Jesus está na sinagoga, dá a Bíblia, o scroll, ele leu Isaías, e depois a Bíblia diz que todo mundo olhou para ele. E diz assim, que Jesus começou a ministrar, começou a ensinar, começou a pregar. E a Bíblia diz que todo mundo que ouvia Jesus a falar, ficaram maravilhados com a pregação, com a mensagem que saía da sua boca. Mas, diga mais, surgiram pessoas na igreja, Jesus a falar, Jesus a ensinar, e saíram do espírito para a carne. Não é filho de José, está aqui. Tipo, é um motivo para ela ver. O homem está a ensinar, e há uma presença forte de Deus. As pessoas estão sendo levadas pela palavra de Deus. De repente algumas pessoas saem do espírito para a carne e olham: esse está a ensinar, por acaso não é filho de José? Saem do espírito para a carne. Deus está a usar o homem. Toda a igreja está sendo abençoada, mas o diabo tinha que ungir algumas pessoas para olharem para Jesus não como homem de Deus, mas como a sua vida carnal. E disseram assim: por acaso não é filho de José? Ouça atentamente o que Jesus disse no verso a seguir. Continua. E ele lhes disse: certamente me dirige este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que nós temos ouvido do que tens feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Volta a repetir esse verso. E ele lhes disse: certamente me dirige este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que nós temos ouvido do que tens feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Veja só. Eles, quando dizem a Jesus: teu pai por acaso não é José? Estavam, em outras palavras, a não aceitar a Jesus como homem de Deus. Estavam a rejeitá-lo como homem de Deus. Como é que é possível Deus usá-lo desta forma? Como é que é possível explicar a palavra de Deus com tamanha sabedoria? Uma versão diz assim: perguntaram: que tipo de sabedoria é esta? Quando ele falava, questionavam: que tipo de sabedoria é esta? Depois apareceram alguns: não é possível, é motiva pela lei. Em um ano de Josefa.
E disse assim Jesus: então vão usar a parábola que diz assim: médico, cura-se. Não, quem está aqui na saúde sabe muito bem que médicos, por norma, não se automedicam. É ou não é? É ou não é? Não, diga não sabia então. Estão a falar baixo, que não há certeza. Médicos, por norma, não se automedicam. Médicos, por norma, não se automedicam. E disseram assim para ele: faça no nosso meio os mesmos milagres que fizeste lá em Galileia. Queremos ver de verdade. Says man of God, repita aqui os milagres. Em outras palavras, não acreditamos que a gente ouviu que você fez lá, que é verdade, que Deus te usou naquela capacidade. Aí, Cole, prova-nos lá. Prova-nos lá. Curaste cegos. Andaste por cima das águas. Curaste paralítico. Prova lá aqui agora, na tua terra. E lava com chivona. Estavam a dizer assim, em outras palavras: não acreditamos que o que ouvimos é verdade. Não é verdade. Em outras palavras, tu não és um homem de Deus. Nós te conhecemos bem. Você é filho de José. Em outras passagens dizem, mencionam o nome dos irmãos. Falam todos o nome dos irmãos. Tem o irmão de Tiago, José, vão falando todos os nomes dos irmãos dele. Para dizer assim: não te aceitamos como homem de Deus. Veja o que ele diz a seguir, verso a seguir. E ele disse: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Em outras palavras, a vossa atitude não me choca. É sobejamente sabido que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Esta é minha terra, eu sou de Nazaré. E vocês, por serem da minha terra, não me aceitam como homem de Deus. Não é novidade isso. Então ele dá exemplos históricos. Leva para dados históricos, arquivos históricos, e começa a trazer a memória das pessoas. Continua a ler. Mas em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a Sarepta, uma cidade de Sidom, a uma mulher que era viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. 28. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, ficaram cheios de ira. Alto aí, olha para mim. Jesus leva dados históricos, todo mundo conhecia a história que aconteceu no passado em Israel. Houve muita fome, 3 anos e meio, não chovia, e nesse período todo as pessoas mais vulneráveis eram as viúvas, porque quem provia para elas eram os maridos. Tendo umas chambas, não está a chover, não havia homem para a procura de mantimento. Então eram as que mais sofriam. Ele disse assim: naquela época haviam N viúvas em todo Israel, mas nenhuma viúva foi ajudada, porque nenhuma viúva reconhecia Elias como homem de Deus. Sabiam que é um profeta, até sabiam que não só por causa dele, por conta do feito dele com Acabe. Então a luta entre eles nos faz sofrer. Então não pode ser meu homem de Deus. Mas Elias sempre foi profeta. Mas as viúvas não aceitavam como meu homem de Deus. Há coisas que Deus nunca há de fazer na tua vida, senão por meio do seu homem de Deus. Não do profeta da tua igreja, não do pastor da sua igreja, mas do seu homem de Deus. Aquela pessoa que você acredita que contém respostas da parte de Deus para a minha vida. E Naamã, Elias, tinha resposta. Ele, embora havia fome por conta da falta da chuva, sabia como fazer pessoas comerem na seca, na fome.
sabia. Mas esta graça não podia passar para qualquer pessoa, qualquer viúva, exceto as pessoas que olhavam para ele como meu homem de Deus. Há coisas que só cartamos de um apóstolo, de um profeta, de um pastor, etc. Quando reconhecemos e o aceitamos como meu homem de Deus. Pode haver sofrimento em todo Moçambique, mas com pessoas que Deus levantou e colocou nelas resposta para que hajam pessoas que não sofram com os demais. Mas não vai para qualquer pessoa, exceto aquelas pessoas que dizem: that's my man of God. E ele diz: uma viúva mundana não fazia parte da igreja, fora Sarepta Sidon, essa que olhou para Elias como meu homem de Deus. E a Bíblia diz assim: que seu punhado de farinha nunca se esgotou, e seu copito de azeite nunca acabou, enquanto a fome durava. Em outras palavras, pode haver fome em todo Moçambique, mas não quer dizer que você tem que participar e juntar-se àqueles que sofrem. Deus pode aliviar o sofrimento tanto quanto os outros, quando você tem um homem de Deus. Mesma coisa com Israel, tempo de Eliseu. Havia muitos leprosos em Israel, muita gente com lepra, mas nenhum leproso foi curado, exceto Naamã, um estrangeiro, um forasteiro. É curado quando ele vem para Israel, olha para Eliseu como homem de Deus. Foi o único que foi curado. Muita gente apodreceu a pele, apodreceu os dedos, os ossos, tudo foi embora. Acabaram morrendo com uma pessoa que tinha resposta e solução no meio deles, mas a percepção que tinha era generalizada. É um profeta e mais nada. E Naamã veio e disse: hey, that's the man of God. Até Naamã quase recusava. Quando a governanta diz assim a patroa: diga meu patrão, ir para minha terra, há um profeta lá. Mas quando o autor de Rei escreve, não chama de profeta, diz homem de Deus. Naamã, quando chega lá, Senhor Naamã, vai lá tomar banho no rio. Na minha casa tem água mais limpa. E era verdade. A água do Rio Jordão até hoje é água feia, suja até hoje, poluída, suja até hoje. E ele disse: na minha terra, os rios da minha terra têm água mais limpa, cristalina, porque tem que tomar banho na água suja. Disseram: Howard, se este homem tivesse mandado fazer uma coisa muito complicada, não ias fazer o que faria. Então, vamos para Xambete. Foi para o rio 7 vezes, guabá, 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 guabá. Engaoxaina, guabá, guabá. A 7ª vez, a lepra toda desapareceu. A Bíblia diz que a pele dele ficou como que fosse de um bebê que acaba de nascer. E ele disse: agora sei de verdade que não há Deus em nenhuma parte do mundo, except em Israel. Um estrangeiro veio, foi abençoado. Os nacionais não foram abençoados por conta da percepção que tinham do profeta. E a percepção, mas tem a ver com o que nós pensamos acerca do homem de Deus. É que vai determinar se cartamos de que ele carrega ou não. Pessoas sofreram até perderam a vida, enquanto tinha lá alguém que tinha solução. Mas por conta da percepção, para com aquela pessoa, não puderam cartar e perderam. Diga, vizinho, não seja como eles. Mas quando Jesus conta esse dado histórico, todo mundo lembrou-se: epa, aconteceu, é verdade. E ficaram irritados com Jesus. Lhes fez lembrar de uma situação dolorosa, porque morreu muita gente no passado. E não só, agora está a dizer que havemos de morrer também nós, porque não estamos a aceitar ele. Ficaram chateados e decidiram matar Jesus antes do tempo. Continua a ler. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a sua cidade estava edificada. Exato. Para poderem precipitá-lo dali. Quer julgá-lo, tirá-lo para baixo, que ele morresse. Mas ele, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Diga: Jesus, muito obrigado. Eu não vou morrer antes do meu tempo. Pensa se não tem fé. Diga: Jesus, obrigado. Eu não morrerei antes do meu tempo. Amém. Yes. Tentaram matar Jesus antes do tempo. O diabo ungiu aquela gente na church.
É possível estar na church e ser ungido por Satanás? Diga, eu não. Eu não. Diga, jamais. Jamais. Ao ouvirem boa pregação, ungida, abençoada, de repente, não, vamos matar esse indivíduo. Decidiram matar, tentar matar Jesus. Levaram para o precipício, mas, porque não era o seu tempo, ele escapou no meio deles e foi embora. E voltou para Galileia, lá onde havia a aceitação. Foi para aquele lugar onde olhavam para Jesus como o nosso homem de Deus. Veja o que aconteceu. Continua a ler. E desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e os ensinava nos dias do sábado. Exato. E eles maravilharam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com poder. E na sinagoga havia um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e gritava em alta voz, dizendo: deixa-nos sozinho. O que temos nós em comum contigo? Ó Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Veja só uma coisa interessante. Jesus Cristo, no verso 31, diz: desceu para Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, todos os dias. E volta para aquele lugar onde, quando olhavam para Jesus, segundo Mateus capítulo 4, não viam apenas um homem, dizer, um profeta. Chamavam de Jesus a grande luz. Diz: o povo que estava à sombra da morte, quando olharam para Jesus, diz, viram uma grande luz. Para eles, Jesus era o quê? Uma grande luz. Mas é um ser humano. Como grande luz. Era a percepção que tinham de Jesus. E por conta da percepção que tinham sobre Jesus, ele, quando ensinava, de repente, bum, o valente daquela cidade, bum, manifestou. Veja só, na terra dele, Nazaré, foi a sinagoga, pregou a palavra, gostaram, mas entraram na carne, não houve nenhum milagre, não houve libertação. Vai para lá onde lhe aceitam, está na sinagoga, ele ensina a palavra, de repente, bum, começa a haver libertação. Por quê? Por conta da aceitação. Por que na cidade dele, onde pregou, não houve libertação? Por que na sua cidade, onde pregou, não houve curas, etc? Porque não aceitavam Jesus Cristo como homem de Deus. Vai para uma outra terra, mesma pessoa, se calhar mesma mensagem, no outro lugar, bum, há milagres. Como que lá não houve milagres? Não havia aceitação de homem de Deus, como homem de Deus. Aí você aprende, parceiro do parceiro, que muitas das vezes não é Deus que limita o mover dele em nossas vidas. Somos nós, por conta da nossa percepção para com a pessoa que Deus coloca à nossa frente. Veja só, irmã Sara, ele está na terra dele, Natal, prega, vai para uma outra cidade que não é dele. Chega lá, quando olham para ele, dizem: ei, grande luz. Nem disseram homem de Deus, disseram grande luz. O respeito e a admiração que tinham para com ele o apelidaram de grande luz. Chega lá, entra na sinagoga, começa a ensinar. Há um homem possesso, tomado pelo valente da cidade. E Jesus nem mandou ninguém manifestar demônio. Não disse: sai. Estava preso a ensinar a palavra. E por conta da aceitação, o valente foi chocado no espírito e começou a manifestar. E diz: Jesus de quê? De Nazaré. O valente sabia que Jesus, I am Gangalo. Não é da Galileia, não é da Cafarnaum, é de lá de Nazaré. Oh Jesus, você é de lá, vem fazer o que aqui? Aceitação. Há momentos que a unção desce a mão de Deus, mas não pode operar em toda a gente. São as pessoas que têm uma percepção diferente para com a pessoa que Deus põe em suas vidas. É questão de percepção. Como você olha para a pessoa que Deus põe em sua frente? Continua a ler. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Exato. E Jesus o repreendeu, dizendo:
cala-te e sai dele. Exato. E o demônio, lançando-o por terra no meio deles, saiu dele sem lhe fazer mal. Exato. E todos se admiraram e falavam entre si, dizendo... Peço a mencionar, fazer menção dos versos, o verso em que está. Melhor acompanhar-se. Verso 36. Exato. E todos se admiraram e falavam entre si, dizendo... Que palavra é? E todos se admiraram e falavam entre si, dizendo... Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. Olha para mim. Escuta, vou dizer uma coisa que vai te chocar. Glória, Jesus Cristo não foi a primeira pessoa a expulsar demônios. Antes de Jesus vir para a terra, já haviam pessoas que expulsavam demônios, ou tentavam expulsar demônios. Chamava-se exorcismo. Praticavam exorcismo, que é um pouco diferente de como Jesus fazia. É por isso que quando este demônio manifesta, Jesus exerce, ele expulsa de uma forma diferente. Não estavam habituados, nunca tinham visto antes. Por isso se admiraram, começaram a falar um com o outro. Exorcismo e exercer a autoridade do nome de Jesus, a epifania. Então já haviam praticando exorcismo já há muito tempo. Então quando ele vem, diz: ei, out, sai. Foi um choque. E começaram a falar entre eles: mas como é que é possível isto? Isto é diferente, nunca vimos coisa igual. Está a acontecer onde? Lá fora. Fora da casa dele. Lá onde há aceitação. Não só estão a ver um homem ser liberto, mas a abordagem, o método, o know-how, como ele faz a coisa, é totalmente diferente. A história vem lá. Por causa de quê? Pô, aceitação. Quem é esta pessoa? Continua. Verso 37. E a sua fama percorria por todos os lugares ao redor daquela região. 38. E ele, levantando-se da sinagoga, entrou na casa de Simão. E a mãe da esposa de Simão estava acometida por uma febre alta. E eles pediram-lhe por ela. Sorry. Volta para 37. Acho que isto vai ter 37. Não 39, 37. Repita 37. E a sua fama percorria por todos os lugares ao redor daquela região. Por que ele ficou famoso? Porque as pessoas viram coisas que nunca tinham visto antes e começaram a falar: ei, o que acontece no bairro ferroviário? Naquela igreja em que vou a Canhana, highway, lepsinse kakapshona, o vuio tá coloca que vona. Eu se convidando. Ninguém dizia: vou à igreja sozinho. Não. Dizia: ai, ali expulsam demônios. Ali curas. Ali liberta-se. Naquele lugar, vamos ao terceiro céu. Não precisamos morrer para ver anjos. Não. Aprendemos como dominar na terra, exercer poder e autoridade. Vamos lá. Eu se convidando, porque viram coisas que nunca tinham visto antes. Ninguém vinha à igreja sozinha. Não. Vinham com alguém. Mas como? Não diziam: vamos à minha igreja. John, vamos lá ver the power of God. O Deus que se move ali é terrível. Vamos lá ver, anda lá. Não importa o teu desafio. Convidavam as pessoas. No domingo passado, um valente do bairro foi curado, foi liberto. No domingo passado, uma irmã, o pé cresceu ou acabou a coxear. No domingo passado, alguém viu o apóstolo Paulo. Vamos dar chivona, convidavam-se. Porque tinham fé no homem de Deus. This is a man from God. Veja o que aconteceu com Paulo. Paulo vai para Éfesos. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Hoje é dia de ler a Bíblia. Diga: ler a Bíblia. Atos capítulo 19. Vamos começar do verso 8. Atos 19, vamos começar do verso 8 a 12. Tem algo aqui muito interessante. A vossa atenção. E ele,
Entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. Exato. Mas, quando alguns se endureceram e descreram, falando mal do caminho diante da multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando diariamente na escola de certo Tirano, ok, continua. Tiranos. Yes. 10. E isto continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Amém. Peraí. Veja só. Paulo chega em Éfeso, diga Éfesos. E ele vai à sinagoga, porque havia sinagogas tipo igrejas. E ele é convidado, começa a pregar. Atenção, Paulo prega em sinagoga 3 meses. Todos os sábados, não é? E a Bíblia diz que as pessoas, uma parte dos membros da igreja, os seus corações endureceram-se e começaram a criar problemas para Paulo, porque não aceitavam Paulo como homem de Deus na igreja. E a Bíblia diz o seguinte: Paulo sai da igreja, vai para a rua. Havia um auditório que era de um acadêmico chamado Tirano. Paulo aluga aquele auditório e começa a ensinar naquele lugar fora da igreja. E fora da igreja, lá houve maior aceitação, que Paulo ficou 2 anos fora do seu plano, ficou 2 anos na igreja, ficou 3 meses fora, ficou 2 anos. E por conta da aceitação, a Bíblia diz que toda a Ásia, todo o continente asiático ouviu falar de Jesus por conta da aceitação fora da igreja. A viúva de Sarepta não fazia parte da igreja. Ciro, o Namã, não fazia parte da igreja. Deus curando mundanos. Quanta gente na church que tem problemas, tem desafios, coisas não estão a andar certo em suas vidas. Tem alguém que Deus colocou. A percepção os cega. Quando sai, há melhor resultado, porque a percepção é totalmente diferente. 3 meses, criaram um smoke, ele sai, vai para a rua, 2 anos. Toda a Ásia, todo o continente, um continente asiático, todo o continente, em 2 anos, ouviu falar de Jesus. Porque lá fora na rua havia aceitação, que dentro da igreja havia aceitação. Quando viram Paulo, disseram: "This is a man of God." Fala, por favor, ensina. Go tipo, papá, go tipo. Na church, sai daqui. É um motivo, olha. Eu conheço o apóstolo Mutola, conheço. Quando começa a pregar, conheço. Tem dias. Quando entende, vem no espírito. Quando entende, não vem. Quando entende, nos dá chaia. Quando entende, nos... Não motiva, pela. Esse não motiva. Pum, bloqueia-te. Limita o fluxo da graça daquela pessoa para si. Olhem para mim. Tudo que Deus faz na terra faz por meio da graça. E o que transporta a graça de uma pessoa operar na tua vida chama-se unção. A unção vem, tira dessa pessoa e faz operar na tua vida. Veja o que aconteceu nas pessoas lá fora quando olharam para Paulo como homem de Deus. Leia a seguir. Veja só o que aconteceu. Algo interessante. Verso 11. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo. Peço a repetir. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo. Mais uma vez. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo. Diga. Quando as pessoas começaram a olhar para Paulo como homem de Deus, Deus foi para lá no céu dele, abriu, aumentou o volume da unção. Por conta da percepção das pessoas para com Paulo, Deus aumenta o volume da unção. Tanto que agora Paulo já não faz milagres especiais, ou por outra, milagres extraordinários. Amém. Milagres, só milagres é uma coisa do outro mundo. Imagine milagres extraordinários. E até aqui,
como é que Deus fazia milagres? A Bíblia diz que fazia milagres pelas mãos. Como pelas mãos? Paulo impunha as mãos, tocava as pessoas, eram curadas, libertas, etc. Mas quando Deus viu que aqui há uma aceitação acima da média, Deus mudou a metodologia dele. Leia o verso a seguir. Verso 12. Yes. De modo que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. Nunca aconteceu isso antes, Júnior, nunca aconteceu. Eles punham as mãos, tocaram as pessoas, pá. Mas quando Deus viu que, aqui há uma aceitação acima da média, e por conta do desafio que as pessoas têm, que só a unção pode resolver, vou aumentar o volume da unção aqui. You we. E porque querem pôr as mãos, às vezes não é fácil. O diabo te ataca às 12, te ataca às 10, te ataca às 15. E o homem de Deus não está. As pessoas dizem, não. This guy is anointed. Queremos também o seu vasilão. Queremos o seu casaco. Queremos o seu jaquete. Quando pegavam o vasilão do apóstolo Paulo, não foi Paulo que esteve lá? As pessoas disseram, você é ungido demais. Até teu vasilão é ungido. Minha tia está doente. Meu irmão está doente. Meu primo está doente. Dê-me lá o seu vasilão. Não consegues vir. Dê-me lá alguma coisa sua. Dê-me seu vasilão. Quando pegavam o vasilão, era normal. Pegavam, pá, andava. Não acontecia nada. Mas quando colocavam em cima do doente, my God. Quando pegavam, andavam, era um pano normal, não era nada. Mas quando punha em cima de um doente, a doença tinha inteligência suficiente para conhecer a unção no vasilão, e sozinho passava. Quando iam pôr sobre um endemoniado, o demônio tinha inteligência suficiente para conhecer a unção no vasilão, passava. Algo que nunca tinha sido feito antes.